A mensagem que nós recebemos trata da dificuldade do usuário de fazer o recebimento da solicitação 1295. O usuário alega que não está conseguindo fazer o recebimento desta solicitação, né? Essa solicitação ela trata de alocação de um imóvel, uma parcela do mês de abril, nesse caso, e ela está querendo fazer o recebimento. A primeira coisa que devemos observar é a mensagem que o sistema expõe no início da área da solicitação, logo abaixo do menu de opções. Nesse momento, essa mensagem diz: aguardando a autorização de compra. O que é que ela está dizendo aqui? Está dizendo que, observado as informações gravadas no sistema, a próxima etapa será a etapa da autorização da compra e não a do recebimento, como o usuário quer fazer. O sistema está dizendo isso baseado nas informações que foram gravadas nessa solicitação, tá? Vamos verificar aqui a especificação da solicitação. A especificação da solicitação diz que se trata de uma compra. Então, por isso que a mensagem diz aguardando a autorização de compra. E por que não o recebimento? Porque para este contrato, aqui ó, o 098/2018, ele não encontrou na base de dados nenhuma informação de que já tenha sido expedido. No caso aqui ele fala em autorização de compra, porém há um erro aqui nessa solicitação, porque tratando-se de locação de imóvel, não é compra, é serviço, tá? A regra básica é: quando o objeto se tratar de um bem que a propriedade será transferida para quem está contratando, aí você fala em compra. Mas a locação do imóvel não transfere a propriedade. O imóvel vai ser devolvido depois que o contrato for executado. Então trata de um serviço. Então a regra básica é isso: se transferir a propriedade, você marca a compra. Se não transfere a propriedade do objeto, você marca serviço ou essas outras opções. No caso, locação de imóvel é serviço. Então vamos alterar isso aqui para ver, a gente alterando e botando agora que o tipo de despesa é serviço, que mensagem ele vai mostrar aqui em cima, tá? Se eu tentar alterar essa solicitação agora, nesse minuto, tá, vai acontecer uma coisa interessante. Alterar. Veja que eu estou querendo alterar o tipo de despesa, mas aqui ele só está me permitindo alterar a solicitação ou a justificativa. Todos os campos que ele permite alterar ficam em verde, tá? Então ele só está me permitindo esses dois aqui. Por que é que ele só está me permitindo esses dois? Porque a alteração desses outros demais campos implica na modificação do fluxograma, ou seja, a montagem do processo é baseada nessas informações. Então, essas que ele não permitiu alterar, vai alterar o fluxograma do processo. Então, para que eu faça a alteração desses campos, eu tenho que eliminar todas as informações que eu gravei posteriormente à especificação da solicitação, que foi os itens requisitados e o contrato vinculado à solicitação. Eu tenho que apagar em ordem inversa, do último para o mais antigo. Então o mais recente foi esse, eu vou excluir. Depois que eu excluir, tá, eu vou excluir o contrato que eu vinculei. Agora eu só tenho informações sobre a especificação da solicitação.
Agora sim, ele vai me permitir alterar o tipo de despesa. Ó. Então veja que agora todos os campos ficaram verde. Eu posso alterar qualquer um deles agora. Por quê? Porque eu estou na primeira etapa. O que eu informar aqui que vai ser gravado, ele vai montar o fluxograma. No caso aqui, eu vou alterar para serviço. Tá? Sempre que eu mexo no tipo de despesa, eu tenho que novamente informar a fundamentação e a situação do contrato. Então, direta, execução. Essa informação que ele botou aqui dentro do campo justificativa, se eu não alterar, ele não vai gravar. Aqui, esse texto aqui é para auxiliar na digitação do texto da justificativa, mas se eu não alterar, ele não grava. Bom, após gravar, ficou quase igual como estava. Então, mudou que antes estava compra, agora está serviço. Agora veja que a mensagem muda. A mensagem agora é motivação aguardando a contratação direta ser selecionada, ou seja, está me aguardando que eu selecione o contrato vinculado a essa solicitação. E o contrato é o 98. Vamos procurar aqui em ordem crescente aqui, já estamos no 98, tá aqui, ó. Encontramos. Vou gravar. Agora vou gravar o item deste contrato que eu estou solicitando. Locação do imóvel. A quantidade, no caso 1 mês, né? Ó, uma coisa importante de você ver, ó. Aqui nessas informações está mostrando que a quantidade contratada foi 12. Até agora esse contrato não foi executado nada e nem foi solicitado nada, tá? Então, ele está me informando aqui que aqui é a primeira parcela. Ou seja, não foi executado nada desse contrato ainda. Esse aqui é o primeiro. Veja que agora aquela mensagem que a gente via quando a gente começou esse vídeo mudou para aguardando a ordem de execução do serviço. Lembra? Antes estava aguardando a autorização de compra. Por que mudou? Porque antes a solicitação estava desse mesmo, deixa a exceção desse campo. Antes estava compra. Então ele dizia aguardando a autorização de compra. Agora o campo está serviço. Então ele está dizendo aguardando a ordem de execução do serviço. Certo? Então aqui essa solicitação ela está exatamente pronta para que seja ofertada a setorial de compras, para que a setorial de compra faça a ordem de execução de serviço, devolva o processo, no caso aqui, Secretaria de Assistência Social, para a Secretaria de Assistência Social fazer o recebimento. Mas aí na mensagem, o usuário diz, olha, isso aí se trata de um empenho global. Ótimo. O empenho global quer dizer que foi reservado no orçamento o valor do total do contrato e não de uma parcela. Mas essa informação não se confunde com o processamento desta solicitação no sistema. Porque o sistema, independente de como é empenhado, você tem que informar ele. Tá certo? Por quê? O que é que ele está dizendo? Tudo bem, foi feito um empenho global, mas não foi feita a ordem de execução do serviço. Então, o momento agora é de mandar o processo para a setoria de compras, tá? Porque já existe a nota de empenho, já existe a solicitação, né? Já existe o contrato já firmado. Agora o que está faltando é a ordem de execução do serviço. Então, submete esse processo ao setor, a setorial de compras. A setorial de compras emite a ordem de execução do serviço e o processo volta. Se essa ordem de execução do serviço for emitida pelo total do contrato, né, digamos que tenha sido 12 meses, na próxima etapa você não vai precisar submeter mais ao setor de compras. Por quê? Porque o sistema vai detectar que a ordem de execução do serviço foi emitida pelo total dos meses e não vai pedir novamente. Também,
Se a setorial de compras emitir a ordem de execução do serviço só para um mês, quando for no próximo mês que você fizer essa solicitação, novamente será remetido ao setorial de compra, para que o setorial de compra emita uma nova ordem de execução de serviço para aquela parcela. Então veja só, quem decide se no próxima etapa, aliás, na próxima parcela, a próxima solicitação que você fizer, referente à parcela de maio, né? Se vai ter ordem de execução de serviço ou não, é a setorial de compra nesse momento agora. Se ela der uma ordem de execução de serviço de 12 meses, se o contrato for de 12 meses, no próximo mês, para pagar a parcela de maio, você não vai precisar de ordem de execução de serviço. Você vai fazer só a solicitação e imediatamente já vai ter a opção do recebimento. Porém, a critério do setorial de compra, se ele emitir a ordem de execução de serviço só para o mês de abril, o mês que vem você vai proceder da mesma forma que eu estou orientando esse mês. Aí é uma decisão interna, administrativa, a maneira que eu quero trabalhar. Eu quero que todo mês a Secretaria de Assistência Social, antes de pagar a parcela do contrato, o mês vencido do aluguel, passe no setor de compra. Eu faço a ordem de execução de serviço parcelada, mês a mês. Não tem problema aqui não. Aqui já está, o contrato está feito, todo mês ele vai só fazer a solicitação, imediatamente já faz o recebimento, já faz o pagamento. Não precisa ofertar novamente a setor de compra. É só fazer a ordem de execução de serviço total. Ok? Qualquer dúvida, manda mensagem.